no nome de Jesus. Microfone, oportunidade. Só da igreja da paz do Senhor Jesus. Que alegria ver tanta criança bonita, todas bem vestidas. E é uma alegria muito grande ver quando o pastor investe nas crianças, né? Que maravilha, né? Crianças, quem tem Bíblia? Algumas esqueceram em casa, né? Quem tem Bíblia vai abrir com a tia Estela. As crianças grandes também, né? Porque tem muitas crianças grandes aqui. Lá, ó, crianças, vocês vão abrir a Bíblia de vocês. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 3. Quem achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais criança procurando. As tias podem ajudar as crianças. Nós vamos ler o tema da festa de vocês. Vamos dar um glória a Deus? Glórias a Jesus. Fala assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela nossa festa. Obrigado, Jesus, pela nossa festa. Muito bem, vamos ler? Então vamos ler assim, ó. Capítulo 4, e versículo 3. Houve, eis que saiu o semeador a semear. Vamos falar junto com a tia Estela? Houve, eis que saiu o semeador a semear. Muito bem. Crianças, deixa a tia Estela falar uma coisa para vocês. A tia Estela tem aqui uma semente. Sabe por quê? Porque Jesus contou uma história muito bonita. Uma história que fala sobre uma parábola do semeador. Do semeador. E sabe o que acontece, criança? Sim. Tinha ali... Já te esqueceu a sementinha dentro da bolsa. Peraí, crianças. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. A tia tem aqui umas sementes. Olha as sementinhas. Aí o semeador, a Bíblia fala... Criança, agora vocês podem guardar a Bíblia, porque agora vocês vão ouvir a história da palavra de Deus que está na Bíblia, tá? E depois vocês podem chegar em casa e ler com mais calma, tá bom? O semeador, ele pegou lá as sementinhas. O que o semeador pegou? A semente. A semente. Ele pegou a sementinha e saiu jogando pelo caminho. E foi jogando, e foi jogando, e foi jogando, e um pouquinho ali, e um pouquinho aqui. E sabe o que aconteceu? Sim. Algumas sementinhas caíram na beira do caminho. Sabia que caiu na beira do caminho algumas sementinhas? Sim. Ah, criança! Aí as pessoas começaram a passar por aquele caminho e pisaram na semente, pisaram. E vieram os passarinhos e comeu toda aquela sementinha. Ah, o semeador deve ter ficado triste, vocês não acham? Sim. Porque ele saiu para semear, não é? Mas sabe, criança, o semeador, o que será que deve ter acontecido? Vocês acham que ele desistiu? Não. As crianças grandes, vocês acham que ele desistiu? Não. Ele pegou novamente a sementinha e saiu para semear e foi jogando, mas dessa vez ele pensou, eu não vou jogar aqui perto da beira do caminho, senão vai acontecer o que aconteceu. Então ele jogou um pouquinho longe dali e jogou a sementinha e foi jogando e jogando. Mas sabe, criança, ele estava feliz. Ah, agora a sementinha vai crescer e vai crescer. Mas sabe o que aconteceu? Como se chama isso? Sol. O sol
sol, não é? Sim. Mas quando fica muito quente, o que vocês fazem? Quer tomar banho na água gelada, não é? Quer entrar dentro de uma piscina? E lá estava muito quente, esquentou demais. E aquela semente que o semeador tinha jogado ali caiu sobre as pedras. Criança, e ela estava crescendo, mas o sol estava muito quente. Quem aqui que estava aquele calorzão? Aí foi inventar de andar descalço no chão. O que aconteceu com o seu pé? Queimou, né? A gente sai, tá queimando, não é? Foi. As pedras também estavam quentes. E queimou aquela sementinha. O que aconteceu com a sementinha? Ela torradinha, né? Mas será que o semeador, criança, desistiu de semear? Não. Foi ele novamente, com a sementinha, e jogando, e joga dali, joga daqui. Mas, criança, dessa vez ele pensou assim, vou limpar bem o lugar. Ele limpou. E dessa vez ele estava muito feliz, que ele falou, eu acho que agora nada vai dar errado. Ele pegou lá a sementinha e jogou. Estava nascendo? Sim. Estava nascendo, né? Um pouco. Mas sabe o que aconteceu? Junto com aquela sementinha que estava nascendo os espinhos. Criança, quem aqui que já foi colocar a mão lá na plantinha e espetou o dedinho? Quando eu fui para a escola, eu coloquei o dedo em cima dele. Dói, né? Tem mais? Eu fui no parque, aí eu vi um espinho, eu fui e toquei. E o que aconteceu? Espetou, né? Quem mais? Eu tava brincando lá na rua, aí eu pisei em uma pedra, aí doeu muito e tava bem quente. É muito ruim, não é? Imagina aquela plantinha, crianças. Eu fui viajar e quando eu fui com minha mãe, aí eu vi um monte de espinho, eu toquei. Doeu, né? É isso que acontece, crianças. Então a plantinha estava crescendo, junto ali com os espinhos e crescendo. Mas sabe o que aconteceu? Os espinhos estavam sufocando aquela plantinha. Estava sufocando. E aí ela morreu. Nossa, eu acho que agora o semeador vai desistir. Será? Não, ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque Jesus ensinou que a semente, fala com a tia Estela assim, ó, a semente é a palavra de Deus. E a terra é o nosso coração. O que é a semente? Eu não ouvi. Muito bem, e a terra? Muito bem. Então foi lá o semeador. Dessa vez ele falou, agora eu vou ter todo cuidado. Pegou a sementinha e foi jogando pelo caminho. E foi jogando, mas desta vez, criança, ele pensou assim, eu vou procurar um lugar onde não tenha muito sol. Eu vou procurar um lugar onde não tenha pedras. E as pedras que tinha, ele começou a tirar. E ele tirou do caminho aquelas pedras. Criança, ele também tomou cuidado. Quando a plantinha começou a crescer, sabe o que ele fez? Ele cortava os espinhos. Porque os espinhos cresciam junto com a plantinha. Então ele ia lá e cortava. Sabe, criança, ele tinha muito amor por aquela sementinha. Ele semeou com muito amor, com muito carinho, então ele teve que cuidar dela. E quando ela foi crescendo, ela foi dando muitos frutos, e eram frutos que não acabava mais. A Bíblia fala que foi 100%. Sabe, criança, o que essa parábola, ela nos ensina?
A tia Estela tem aqui um coração. Vocês estão vendo esse coração? Sim. Esse coração, eu vou pedir para a tia Eliane vir aqui me ajudar. Esse coração, criança, eu vou colocar a sementinha dentro dele. Coloquei. Porque isso é o que acontece quando a gente semeia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas vocês sabiam que assim como essa daqui que a tia ensinou para vocês, ó, sobre essa semente, que os passarinhos vieram, o semeador semeou, e a semente ali estava na beira do caminho. Quem comeu? Os passarinhos. Sabe, criança, existem pessoas dentro da igreja como esse coração. Pessoas que vêm da igreja, que escuta toda a palavra que o pastor prega, que a tia Estela prega, que outras tias pregam. Crianças que às vezes vocês trazem um coleguinha para a salinha, para ouvir a historinha que a tia vai contar. E sabe o que acontece? Vem, escuta a palavra, vai para casa, passa alguns minutinhos, já esqueceu tudo. Toda a palavra que entrou no coração, igreja, sai daquele coração. É um coração que acontece. Quando nós deixamos a palavra do Senhor sair, sabe o que acontece, criança? Vem o passarinho e comeu aqui, não foi? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus que não gosta que a gente escuta as coisas boas, que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos. Aí ele vem e rouba. Sabe como? Quando nós deixamos de ler a Bíblia para ficar só lendo livros de historinhas. Quando nós olhamos lá o celular, entramos no WhatsApp, no Facebook e outras coisas e não pegamos a Bíblia para ler. Quando nós, crianças, estamos em casa e a mamãe fala assim, filho, vai fazer seu dever. Ai, mãe, agora não, deixa só mais um pouquinho assistindo aqui. E a criança que chega na hora de ir pro culto, inventa pra mamãe para ficar em casa jogando videogame ou assistindo novela. Quem faz isso? Você faz isso? Mas você não vai mais fazer isso não, né? Porque senão, como é seu nome, meu amor? Kelvin. Sabe o que acontece, Kelvin? Tudo que a tia ensina, se a gente não praticar, sai do nosso coração. Entendeu? Mas também, criança, aí olha o que acontece com a sementinha. A sementinha é lançada aqui dentro, mas, ó, morre. Criança, nós também temos, pode pôr aqui, tia. Nós também temos aqui esse outro coração, que lembra essa semente aqui, ó. As pedras, o sol que bate nas pedras. Existem pessoas também que vêm dentro da igreja, aí vem, por exemplo, quem aqui que já discipulou um amiguinho? Quem já falou de Jesus pro amiguinho? Olha que lindo! Que bom que vocês falam de Jesus. Você já falou? Ela já falou? Quem mais? Eu falei pra meu amigo que se chama João. Muito bem, né? Falei pra minha prima, Lorena. Muito bem. Sabe o que acontece, crianças? E eu falei pro meu irmão. Muito bem, tem que falar de Jesus. Sabe o que acontece? Ó, crianças, assim como vocês, a igreja do Senhor, nós precisamos semear a palavra no coração dos nossos amigos, dos nossos parentes. Mas existem pessoas que a gente vai falar de Jesus e fala assim, ai, você tá louco. Ai, eu não quero saber de Jesus, não. Tem o coração duro feito pedra. E não quer deixar a palavra entrar no coração. Se fecha para Jesus. Deve ser ruim, né? Ter um coração assim, não querer aceitar as coisas boas que Jesus oferece, não é? O meu irmão, ele não vai pra igreja, ele só fica no celular. Mas você vai contar a historinha do semeador para ele, vai semear a palavra no coração dele, né? E aí, igreja do Senhor, nós precisamos semear a palavra. Sabe o que isso significa, criança? Que nós não podemos desistir.
Por mais que na primeira semeadura não deu certo, eu vou parar, eu não vou mais fazer. Não! Eu falei pro meu coleguinha, mãe, ele não quis me ouvir. Eu falei pro meu primo de Jesus, ele não quis ouvir. Nós, adultos, nós falamos de Jesus e às vezes pensa assim, eu não vou mais falar. Se ele quiser, ele vai para a igreja. Não podemos desistir. A palavra diz que o semeador, ele não desistiu. Ele continuou. Ele continuou persistindo. Nós devemos persistir. Mas sabe, criança, esse coração também, ele também recebeu a semeadura, a semente, que foi a palavra, mas ele não quis ouvir e morreu. Eu também tenho esse outro coração. Junto com esse coração, nos ensina, sabe o que esse coração mostra pra gente hoje? Que existem pessoas que vivem com espinhos. Você não pode chegar perto dela, que qualquer coisinha ela já fica nervosa, ela já fica ali brava. Você não pode fazer nada, nem falar nada, que ela já fica chateada. Pessoas que estavam lá no mundo, enquanto estava lá no mundo, estava com uma vida difícil, uma vida fracassada e recebeu Jesus, mas é só vir a primeira dificuldade, o primeiro espinho, sabe o que ela pensa? Por que eu fui para a igreja? Cadê Deus? Tá vendo? Deus não está fazendo nada. Deus não faz. Eu quero que Deus faça alguma coisa. Aí já começa a reclamar. Quanta gente que reclama e coloca a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus, criança. Sabe, criança? Deus mudou? Não. Quem muda? Somos nós. Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagre que nem ele fez no ano passado, ele faz nos dias de hoje. Mas muitas das vezes não recebemos por falta de fé, por falta de acreditar. Então, existem essas pessoas que também vêm na igreja e qualquer dificuldade sai reclamando e falando e não quer mais saber de Deus. Aí a palavra que foi semeada, a semente que estava dentro do coração, morreu. Mas criança, agora tem esse coração tá bonito? Sim. Tá bonito, né? Esse coração é aquele coração das pessoas que vão à igreja, de quando elas chegam lá na igreja e ela ouve a palavra do Senhor e tudo que foi ali começa a criar raiz, começa a crescer, começa a fazer, sabe o que, criança? Começa a florescer, começa a dar frutos. Mas Gisela, como dá fruto? Dá fruto quando nós perseveramos. Se você persevera, você vai ver um fruto. Ele dá na sua vida. Você vai ver coisas lindas que Deus vai fazer. Sabe o que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que muitos semearão com lágrimas, mas colherá o fruto com alegria. Sabe, criança, o que a palavra do Senhor Jesus está dizendo para nós? Jesus está dizendo assim: ei, naga subianda, naga show, e canta labra subianda. Decanta labra show. Sabe, Jesus está dizendo para vocês, criança, que Ele quer usar vocês como semeador lá fora. Ele quer usar a igreja do Senhor como semeadura. Sabe por quê? Porque Ele está voltando para buscar a igreja. Ele está voltando para buscar a igreja e nós vamos fazer a diferença. Sabe por quê, criança? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que falar de Jesus. Sabe por quê? Jesus só vai voltar para buscar a igreja amada dele quando nós, a igreja do Senhor, falarmos de Jesus. Quando as pessoas lá fora ouvirem que Jesus ama elas, que Jesus ama aquelas crianças que muitas das vezes elas são menosprezadas pelos pais. Crianças que ficam lá fora, crianças que não têm o amor que vocês têm, crianças que estão lá fora, estão sofrendo, adolescentes que estão vivendo lá fora, que não têm o amor dos pais, porque os pais trabalham, os pais estão ausentes. E vocês, crianças, vocês podem fazer a diferença. Você, igreja do Senhor, vocês podem fazer a diferença. Vamos semear a palavra do Senhor. Não vamos deixar a palavra do Senhor morrer. Não vamos deixar a Bíblia em casa parada, tomando pó. Hoje as pessoas estão usando o celular. É errado usar o celular para ver a Bíblia? Não.
Senhor. Se você puder dar uma Bíblia na mão do seu filho dele. Igreja do Senhor, tem uma Bíblia. Porque existem países, em crianças, existem crianças que não podem ter Bíblia. Existem países que não permitem você ter uma Bíblia. E se você tem uma Bíblia, você morre. Então que nós venhamos pegar este livro aqui, ó. Sabe o que eu costumo falar com as crianças da igreja que eu congrego? Criança que gosta de história, de super-herói. Super-herói, o maior super-herói está aqui, ó. E essa história aqui, ela é verdadeira. Ela não é que nem aquelas que contam no livro lá, não, que é história de ficção. Não, essas são verdadeiras. Os meninos que gostam de super-herói, vai na Bíblia. E as meninas que gostam de princesa? Ah, na Bíblia também se encontra a história das princesas. Tem a história lá da rainha Esther. São lindas as histórias que Jesus conta com uma parábola do semeador. Jesus, ele quer que nós venhamos semear. Mas sabe, criança, a tia Estela tem aqui? Glória a Jesus. A tia Estela tem aqui. Aqui está o solo que é o nosso coração. Mas sabe, criança, para eu acertar, para eu ali semear a palavra, eu preciso primeiro aprender a palavra do Senhor, não é? Eu preciso praticar na minha casa. A tia Estela não pode chegar aqui, trazer a palavra para vocês, mas eu não saber o que eu estou falando, porque senão vai ficar feio, não é? Aí se, por exemplo, o Kelvin me faz uma pergunta, eu fico assim, e agora? Aí como eu vou responder para ele? Eu não posso, não é, Kelvin? Eu tenho que ter ali. Então, por isso que tem a Bíblia. A gente precisa aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus, para a gente poder semear no coração. Porque o semeador, ele semeou com muito amor, com muito cuidado, para que a plantinha florescesse. E aí, olha o que aconteceu. Olha o que acontece quando vocês semeiam. A gente, antes de semear, a gente precisa o quê? Quem sabe ler? Oração. Vai todo mundo falando com a tia Estela. Eu preciso. A igreja do Senhor também. Eu preciso. Orar. A oração, ela é importante na nossa vida. Ela é fundamental. A oração, através da oração, o Senhor Jesus, ele escuta a gente. Quem é aqui que ora? Quem fala com o Senhor Jesus? Sabe o que a tia Estela fez para as crianças lá na minha igreja ter mais vontade de orar? Um tapetinho da oração. Porque criança de Jesus tem que orar. A igreja do Senhor tem que orar. É até engraçado porque eu fiz esse tapetinho para as crianças e aí sobraram 2 e eu peguei um lá. E eu falei, vou ficar com um tapete desse. É até engraçado porque é um tapete bem pequenininho. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e eu queria muito que algo acontecesse. E eu dobrei os meus joelhos ali e a gente tem costume de orar. Às vezes a gente ora meia hora e eu gosto muito de orar com fundo musical. E eu coloquei ali, parece que a oração, o tempo não passava. Foi tremendo, foi maravilhoso. E eu vi ali a mão de Deus em algo que eu queria muito que acontecesse. Então, crianças, quando nós falamos com Deus, nós precisamos orar, sabe para quê? Para a gente ouvir a voz. De quem nós vamos falar? O Jesus. O Jesus, porque é Ele que responde a nossa oração. E aí eu preciso também ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é fundamental. Quando eu oro, eu falo com Deus. E aí quem me responde? A palavra de Deus. Deus me responde. Então, quando você orar, você abre a sua Bíblia para você ver como Deus vai te responder. É orar e falar, Senhor Jesus, criança, vocês podem falar assim, ó, Jesus, quando vocês orar lá, vocês falam assim, Jesus, a tia Estela falou que o Senhor fala comigo. Então, fala comigo na sua palavra, Jesus. E vocês vão ver como Jesus fala. É tremendo a voz do Senhor. E isso, igreja, é para nós também. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ouvir a voz dele. Ouvir a voz do Mestre. E aí, criança, quando nós ouvimos a voz do Mestre, aí nós estamos prontos para semear. Porque daí você tem a sementinha, que é o quê? O que é a sementinha? A palavra de Deus.
Aí você tem a sementinha na mão. E com a sementinha na mão, você pode semear qualquer coração. Qualquer coração. Nesta noite. Aí, sabe, olha o que vai acontecer com o seu coração. Olha o que acontece com o coração que semeia. Você vai colocando a sementinha, e vai colocando a sementinha, e coloca, e o coração ali, ele foi semeado, não foi? E ele começa a germinar, vai ali, ó, da raiz. E olha o que acontece. Sabe o que acontece? Vai começar a aparecer as primeiras sementinhas. Que você colocou ali, começa a aparecer, ó. Aí, vai, ó, vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Sabe por que vai crescendo? Porque o Espírito Santo de Deus que invadiu a sua vida, ele entra de uma maneira sobrenatural naquele coração que a semente foi plantada. E ali começa a crescer raiz. E começa a dar fruto. É isso que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer nesta noite. Canta na braçura e anda na braçura. Ah, derrai shuri anda nai. Crianças, a tia Estela quer fazer uma pergunta para vocês e para a igreja do Senhor. Nesta noite, quem aqui ouviu a história do semeador